Olá, caros ouvintes da nossa rádio Encontro X. Aqui é a professora Aimar Lopes, falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. E estamos dando continuidade ao nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia. E essa semana estamos recebendo alguns profissionais que trabalham na nossa área, falando um pouquinho da sua experiência diária, o que a pandemia alterou na sua rotina de trabalho diária. Ontem nós recebemos a professora Vera Lúcia do Amaral Menezes, falando um pouco sobre as alterações que ela teve na rotina de trabalho no exame de mamografia. E hoje recebemos mais uma vez professora Vera Lúcia de Amaral Menezes, e hoje ela vai tratar sobre as alterações que ela teve na rotina de trabalho da docência, porque ela também dá aula em docência. Para quem não assistiu ao programa de ontem, vou deixar a professora Vera se apresentar mais uma vez aos nossos caros ouvintes. Obrigada, Aimar, pelo carinho, pelo convite. Fico muito feliz em poder partilhar um pouquinho da minha rotina de trabalho, né? Do meu dia a dia. Isso é muito gostoso, é muito gratificante. Eu acho interessante sempre passar para as pessoas como é o nosso dia a dia, como vivemos, como atuamos, como é essa nossa rotina, né? Tá? E para mim é um prazer conversar com você e partilhar um pouco, porque falar com você, Mar, da rotina, a gente fica até meio assim, né? Você que é uma pessoa que tem um conhecimento assim, nossa, astronômico, maravilhoso, e é uma honra, tá? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pelo convite. Bom, eu vou falar rapidamente da minha jornada não, vou falar desde a época que eu me formei. Nossa, me formei em 88 como técnico de raio-x. Então, de lá para cá, a minha vida já deu assim, né? Grandes voltas. Mas, a partir de 2007, não, em 2006, que eu fiz a minha faculdade de tecnólogo. Daí então minha vida deu um salto, não parei mais, porque logo que eu terminei a faculdade, eu já emendei a docência. Em 2010 eu já tinha praticamente concluído a minha docência também. Eu me formei em 2009 como tecnóloga e em 2010 eu me formei como docente. Então foi uma atrás do outro, porque eu sempre quis dar aula para radiologia desde a minha formação como técnica, e a vontade foi cada vez crescendo mais e mais e mais. E aí eu falo que eu encontrei anjos na minha vida que me levaram à docência e que me levaram aos meus serviços, né? Onde estou até hoje. E a minha rotina é com mamografia hoje em dia, mas eu trabalho com densitometria, trabalhei muito com raio-x também, exames contrastados, né? Desculpa. E assim, vou
vou assim tocando minha vida, mas sempre me atualizando, sempre estudando, porque isso é fundamental, é primordial para a nossa vida de docente e até para o melhor atendimento aos nossos pacientes também. Pois meu paciente está sempre em primeiro lugar, no atendimento e em qualidade de exame. Não importa se eu trabalho para o SUS, se eu trabalho no hospital privado, a qualidade é tudo. Qualidade, postura, bom atendimento. Então, isso para mim é primordial. É realizar um exame no tempo do paciente, explicar sempre ao paciente como é a rotina para ele. Então, isso para mim é fundamental. E graças a Deus eu procuro fazer o meu melhor no meu serviço e as pessoas gostam. E eu fico muito feliz, né? Então, eu trabalho com mamografia em um serviço do SUS chamado Casa de Saúde da Mulher, onde lá tem exames de mamografia, no qual eu realizo esses exames de mamografia. E eu estou lá 3 vezes por semana. E você nos disse no começo da nossa entrevista, professora, que você também é docente da nossa área. Você ministra aulas em cursos de formação de técnico em radiologia, em cursos de especialização. Você percebeu também alguma mudança? Porque agora os alunos não estão mais tendo aula no presencial, como a gente fala. Eles estão tendo aula de forma remota. Como é que está sendo agora esse momento para você? Alterou a sua rotina? Alterou a sua percepção em sala de aula? Como tem sido agora esse momento para você, como professora, como docente? Oi, Eimer. Como eu havia falado, eu sou docente, sim. Já tem 10 anos que eu dou aula para radiologia. E no começo, eu vou te dizer que no começo da pandemia, eu fiquei meio perdida. Sabe acho que a maioria, assim, não aceitação, porque não vai ser legal, como é que eu vou dar aula prática, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, eu tenho que demonstrar para os alunos, ai meu Deus, e agora eu não gosto muito de internet, eu não gosto da minha face no vídeo, então aquelas desculpas, só que assim, você não vai sair de casa, porque ninguém está saindo, a escola está fechada. E agora? Então, esse momento de adaptação foi estranho. A gente vai assim, com aquele jeito, ai, como é que vai ser minha aula? O que eu vou fazer para atrair esses alunos, né? Porque para o aluno também foi um baque. E eles não gostaram dessa aula remota, dessa aula online. Mas eu falava para eles, não, eu tô aqui, ó. Vocês não estão me vendo? É uma aula presencial, porém em tela de computador. Estamos juntos, né? Vamos discutir os mesmos assuntos. E aí, aos pouquinhos, eu acho que nós fomos nos entregando, aceitando, aceitando, né, de uma forma assim mais simpática. Mas é muito diferente de uma sala de aula, onde você interage. Eu acho que em sala de aula você interage mais, você conversa mais com os alunos. Você pode fazer qualquer demonstração para eles entenderem. É bom, mas a aula online também é muito boa, porque você acaba se habituando, se acostumando.
E eu adoro, eu tô adorando, né? Adorando. Alguns alunos ainda estão meio... Não, mas acontece que existe algumas aulas, principalmente de posicionamento, que necessita da aula prática ao vivo. Porque você mostra, você fala, você demonstra, mas muitas vezes alguns entendem, outros não, uns têm mais facilidades e outros não. Mas no dia a dia, para a gente tocar a aula teórica, é sensacional, é muito bom. Tem vantagem? Tem vantagem e desvantagem. Vantagem você não precisa sair da sua casa, pegar essa condução lotada para saber se você vai ser o próximo a pegar, né, o vírus. E aí é complicado, muito complicado isso. E, por outro lado, a gente sente falta da amizade, do calor humano, daquele olho no olho. Vamos conversar, vamos interagir, vamos trabalhar juntos. O ser humano, ele precisa disso, tá? Dar aula online é excelente. Mas eu acho que para nós que não estávamos acostumados a isso e tivemos que nos adaptar rapidamente, foi meio chocante, né? Bem chocante. A aula, ela ainda, presencial, ela ainda nos deixa um pouco desconfortável. Porque você tem que pegar várias conduções, você precisa ir, você vai interagir com o aluno, você vai estar próximo. Então, assim, nos deixa bem apreensivos. Mas, como todo docente, amando a minha profissão, amando o que eu faço, a gente está sempre pronta, né? E uma outra diferença também, que eu percebi, até tinha comentado, em aula online, nós estudamos mais para passar para o aluno. Você precisa revisar mais, você precisa estudar por mais conteúdo, porque você vai acaba até se empolgando em explicar, em falar, o aluno pergunta, e aí você tem que ficar... Você acaba reformulando. Eu reformulei todas as minhas aulas. Eu falo que foi o tempo que eu precisava para reformular minhas aulas, né? Então, eu falo que esse tempo, esse vírus que chegou, ele também nos deu... foi muito... Eu falo assim, infelizmente é muito triste o que está acontecendo. Várias vidas se perdendo. As pessoas com medo. Mas ele trouxe algumas coisas, né? Eu falo assim, que ele trouxe algo de bom. Ele nos fez estudar mais, sentar mais à mesa e estudar mais para levar para o aluno. Porque muitas vezes você sai do seu plantão, você sai correndo, chega lá, dá aula e não tem muito tempo para sentar e planejar a aula ou olhar o seu conteúdo. E isso foi o que ele nos deu. Tempo para trabalharmos melhor nosso material, pesquisar e participar até de outras aulas online. Nossa, professora Vera, perfeito, né? Porque nessa época de pandemia, que todas as escolas fecharam, nós professores, e eu falo nós porque eu também dou aula, nós professores precisamos nos reinventar, quer dizer, criar aulas atrativas para que a gente conseguisse colocar esses alunos no período online, para assistir aulas online, né? Aulas no computador. Conte um pouquinho como foi essa sua adaptação à metodologia online. Bom, Aymar, o que eu posso dizer para essas pessoas? Primeiro,
a gente aprende algo assim desde criança, né? Que eu aprendi com meus pais, aprendi com outras pessoas, ouvi de outras pessoas, né? A esperança é a última que morre. Então, assim, estamos vivendo uma situação que jamais pensaríamos nela, jamais pensaríamos que fôssemos viver isso nessa pandemia. Mas no fundo, eu acho que sabíamos que um dia algo podia acontecer, por conta até de outros vírus, outras coisas que aconteceram pelo mundo, mas a gente nunca está pronto para nada. Eu acho assim, nós nunca estamos prontos, nem estivemos prontos, principalmente para uma ameaça de um vírus do invisível, né? Um invisível que a gente não conhece. Mas a gente sabe que tira muitas vidas, como tirou e como está tirando. E muitas vezes nós temos que ser empáticos com isso, né? Ter uma empatia, se pôr no lugar dos outros, se pôr no lugar daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. O quanto é difícil, o quanto é sofrido e o quanto essas pessoas sofreram com a internação também. Então eu falo, eu digo aos meus pacientes que não podem vir, eu digo aos meus alunos, vamos ter calma e cautela. Isso vai passar, isso não vai durar para sempre. É que a espera, vivemos num mundo de evolução, um mundo que evolui rapidamente a cada dia, principalmente agora com essa quarta revolução, né, industrial. Estamos na quarta, porém ainda o ser humano, ele não está, nem todo ser humano está preparado para viver no mundo digital. Embora esse mundo esteja aí, mostrando para todo mundo que o mundo digital ele está cada vez mais forte. Mas nós, como professores e alunos, não estamos ainda adaptados a esse mundo digital, principalmente quando fala em aula, né? Em aula. Não é fácil ficar 4 horas sentado na frente de um computador. Não é para todos. E o aluno gosta mesmo é de interagir, de ir até o local de ensino. Ele não gosta porque em casa ele muitas vezes chega cansado e onde o seu tem de ir a repouso, né? Quando você chega em casa após o trabalho e não sentar na frente de um computador. Mas aos poucos, como a adaptação ela é aos poucos, ela não é sempre, isso aí vai acabar se tornando uma grande realidade para a maioria. Então eu peço que tenham paciência, porque a vontade que eles têm de estudar, de concluir no presencial, essa mesma vontade não pode se perder. Esse prazer em estudar, esse prazer em aprender e esse prazer do professor em passar conteúdo, ele não pode se perder, pelo contrário, ele tem que ser fortalecido. Eu acho que a gente tem que se dedicar mais, tanto o aluno quanto o professor, e entender que isso é uma fase e que logo vai passar. E se as escolas não querem, assim como o governo não querem, que eles voltem agora para uma sala de aula, é porque o perigo ainda ronda e ronda muito por aí. Então estamos ainda que os alunos venham entender que nós estamos cuidando da vida deles agindo dessa forma. Que o país está cuidando da vida, cuidando da saúde, né? Da saúde e da vida também dos nossos alunos e professores. Tá? E que nós venhamos a pensar mais no outro. Para aquelas famílias que já tiveram, que já perderam seus entes, e para famílias que ainda não aconteceram nada. Então, a prevenção é muito importante. E para os nossos pacientes, aqueles que não querem ir por conta do medo,
Se não tem nada assim que o médico diz, olha, que não venha solicitar com urgência, ou que ele fale para a paciente, olha, faça o mais breve possível, porque tem algo aí, elas podem esperar, porque isso não vai durar para sempre. Isso aí vai durar mais alguns meses, eu tenho certeza que tudo isso voltará. E que, passando por isso, por uma pandemia dessa, que nós venhamos a olhar muito para a família, olhar muito para o que a gente pensa da vida, o que a gente quer fazer dessa vida. Então, é um momento de reflexão até, para que nós venhamos a nos preparar para tudo que vier ali na frente, né? Para situações difíceis, complicadas e assim por diante. E o aprendizado. O aprendizado, ele nunca pode parar. Então, se ele não está indo agora, ele continua estudando para alcançar o seu objetivo e que ele conclua, venha concluir no próximo ano. Porque quem tem vontade de estudar, vai estudar. Com ou sem pandemia, dentro ou fora de casa, ele vai estudar. Ele vai se dedicar. E ele vai até muito mais. Porque ele vai falar assim, vai pensar, não importa a situação em que eu estou vivendo, que eu vou conseguir, eu vou. E que tenham isso, essa vitória como meta. Passando por esse 2020 inesquecivelmente, porque esse ano vai ser inesquecível. E fala, olha, em 2020 eu estava estudando radiologia, eu tive que ir para a aula online, mas eu me dediquei na aula online, depois eu fui presencial, eu me dediquei, eu estudei e eu estou aqui. Hoje eu sou um vencedor. Então, tenham esses tempos ruins como aprendizados para uma vitória ali na frente, tá? Isso, para todo mundo. Seja para o paciente, seja para o aluno, seja para o professor, seja para qualquer pessoa. Pois nós estamos vivendo isso, o planeta está vivendo isso. Então, vamos pensar positivo e vamos pensar que todos nós vamos sair dessa. Vamos sair dessa com mais amor no coração, mais fortalecidos, com mais bondade, com mais vontade de aprender, com mais gana e vontade de seguir em frente, né? Sempre olhando para frente, para o horizonte, nada de virar o pescoço para trás e se lamentar. Deixa isso para trás. Vamos viver o novo, vamos viver o agora e pensar só no amanhã. E que o amanhã será sempre melhor do que hoje. Então é isso. Essa pandemia vai passar. E com certeza vamos sair dela muito mais fortalecido. Professora Vera, então, mais uma vez, eu quero te agradecer ao fato de você ter aceitado o convite para mais essa entrevista, então 2 entrevistas falando da pandemia. Também compactuo com você essas dificuldades que nós professores encontramos nesse período de pandemia, essa necessidade de reinvenção, de tentar fazer com que a aula seja o mais atrativo possível para que o aluno tenha interesse de participar das aulas. As aulas online, ao vivo, me pareceu uma boa alternativa, porque a gente está presente com os alunos durante a aula e não só uma videoaula, um vídeo gravado. Então, a nossa presença ao vivo com os alunos, estimulando os alunos a participar da aula, isso fez sim uma grande diferença. Enquanto a gente não tiver segurança para voltar para o modo presencial, faz parte da nossa obrigação como docente, tentar transformar as aulas o mais atrativa possível, né?
Então, agradeço muito, professora Vera, a sua participação, a sua disponibilidade em participar conosco desse ciclo de entrevistas. Muito obrigada, muita gratidão, professora Vera. Aymara, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Eu espero ter contribuído para a sua entrevista e dizer a todos que tenham fé, que isso é só uma fase. Obrigada pelo carinho e um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Caros ouvintes da nossa rádio Encontro X, aqui é a professora Aymar Lopes falando do nosso programa diário Radiologia na Mídia, com o nosso ciclo de programas Radiologia na Pandemia. E hoje nós tivemos a visita da nossa querida professora Vera Lúcia de Amaral Menezes, falando das dificuldades da docência nesse período de pandemia. Me despeço por aqui hoje, agradeço a todos os ouvintes por estar aqui conosco e nos encontramos no próximo programa com mais uma entrevista brilhante e espero que todos gostem. Então, me despeço de vocês por hoje. Aqui é a professora Aymar Lopes, falando da Rádio Encontro X, nosso programa diário Radiologia na Mídia. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br.